Geopolítica. O que é geopolítica? Geopolítica é uma matéria aí que nós estudamos tanto no segundo ano quanto no terceiro ano. Vamos entender um pouco mais o que é esse assunto então. Geopolítica é o estudo da influência, né, da geografia dos acontecimentos históricos e políticos, em um foco nas relações de poder entre países e nações, ou seja, nós vamos estudar a parte histórica e política de países e nações. É a área que analisa como espaços, recursos naturais, localização geográfica, cultura de um país, e o que afeta aí, né, vem afetar as relações externas e políticas internas e o seu desenvolvimento. Tudo isso nós vamos ver então em geopolítica. Geopolítica, definição. A geopolítica é o estudo da interação entre geografia e a relação de poder entre os estados. Quando nós falamos estados aí, estamos falando de nações, de países, a relação entre o poder entre os estados, entre as nações, incluindo a forma como a geografia afeta nas decisões políticas e nas estratégias militares. Esse nome geopolítico aí, ele foi criado aí por dois cientistas, né? O sueco Rudolf Kjellén, né, no século XX, e que foi inspirando aí o conceito de geografia política por Friedrich Hatzel. Aí nós temos aí a teoria do espaço Vidal. Aí a teoria do espaço Vidal nós colocamos aí nessa essa chargezinha aí, onde nós temos um homem, né, bem folgado mesmo, tomando o seu chimarrão e ocupando aí parte do espaço aí do banco, né, que poderia ter sido ocupado por mais pessoas. Então, a teoria do espaço Vidal, né, o conceito, ele foi criado aí, né, concebido por Friedrich. Segundo ele, toda sociedade em um determinado grau de desenvolvimento deve conquistar território onde as pessoas são menos desenvolvidas. Um estado deve ser do tamanho da sua capacidade de organização. Então, o tamanho que o estado tem, a possibilidade, a capacidade de organização, esse deve ser aí o tamanho desse estado. Essa teoria ela foi usada aí por Hitler para justificar, né, a sua expansão na Alemanha, que antecede aí que vem antes aí da Segunda Guerra Mundial. Esse conceito, né, foi criado, né, por Friedrich Hatzel no início do século XX, com o objetivo de compreender a relação entre espaço geográfico e a vida humana, né, de acordo aí com os estudos. O conceito nazista, né, de Hitler, durante o regime nazista, o espaço foi utilizado, o espaço vital, como uma justificação para a expansão da Alemanha, que era o sonho de Hitler, expandir aí a Alemanha. Temos aí a concepção psicológica desse termo, né? Espaço Vidal, segundo a psicologia, é definido como um espaço psicológico onde os fatos influenciam o comportamento de uma pessoa, são considerados aí, segundo estudos da PUC-Rio. Conceito geográfico. No conceito geográfico, o espaço Vidal é entendido como um espaço necessário para a sobrevivência e o desenvolvimento de uma sociedade, incluindo a obtenção de recursos e a proteção contra ameaças externas, de acordo aí com o Holocaust Enciclopédia. A geopolítica ajuda a entender os fenômenos da guerra, né? Quando tem guerra aí nós vamos entender qual é o fenômeno, o porquê daquela guerra, as migrações, aí nós vamos ver muito sobre migrações nas aulas posteriores, acordos internacionais, né, os blocos que foram criados aí pós-guerras, a distribuição de recursos e as influências das nações no cenário aí a âmbito global. A geografia política estuda o controle político dos estados sobre o território, enquanto a geopolítica, né, preocupa com as relações internacionais e a influência do estado nas decisões políticas. Ou seja, a geografia política estuda local,
estuda o controle político dos estados sobre os seus próprios territórios. A geopolítica já é internacional, né? Enquanto a geografia política estuda local, a geopolítica estuda internacional, né? Nós temos aí o conceito de geopolítica e geografia política. É quase sempre atribuído aí ao Friedrich Hatzel, com a produção e a publicação de sua obra Politische Geographie, né, Geografia Política, em 1897. Já a geopolítica é uma expressão que foi elaborada pelo político Rudolf Kjellén, né, logo aí no início do século XX. Alguns temas importantes estudados pelas geopolíticas incluem a teoria que sugere controle da Eurásia crucial do domínio global, né? O que seria a Eurásia? Europa e a Ásia junto, né? Aí nós temos aí esse outro cientista, o Haaland, a teoria que destaca as regiões costeiras da Eurásia no controle mundial. E cinturão da instabilidade, regiões que frequentemente conflitos devido a interesses políticos e recursos naturais. Multipolaridade, né, um sistema internacional com vários países com poder relativamente equilibrado. Aí nós temos aí um conceito aí de Estado e nação. Qual a diferença entre Estado e nação? Há uma diferença, né? Estado refere-se a um povo, a um território, a um governo. Nação já é, quando nós falamos de nação, já vem referenciando aí a um grupo de pessoas. Vamos entender na imagem à frente, vamos entender aí a diferença. Nação, por exemplo, nós referenciamos, como eu falei no slide anterior, a um grupo de pessoas. Igual nós temos exemplo aí, né, o símbolo do Atlético tem aí a nação atleticana, refere-se ao grupo dos torcedores atleticanos. Nós temos aí a Igreja Assembleia de Deus, que coloca-se Nação Madureira, refere-se a um grupo cristão evangélico, né, conhece um grupo que chama aí de nação. Então, nação é um grupo de pessoas, não necessariamente ser o país, né, registrado. Já quando o conceito é Estado, é um sistema de governo que possui um poder soberano sobre o território definido de uma população. O Estado, na verdade, é uma organização política, ou seja, é registrado, enquanto a nação refere-se a um grupo de pessoas. Classificação de território político. No contexto político, território se refere-se à superfície terrestre de um Estado, seja ele soberano ou não, ou espaço físico sobre o qual o Estado exerce o poder soberano. Vamos aí a uma questãozinha aqui. O termo geopolítica foi criado no início do século XX, relaciona os aspectos geográficos políticos do espaço. Contudo, o significado desse termo já era aplicado em diversos estudos da geografia, como os promovidos pelo geógrafo o alemão Friedrich Hatzel. O referido pesquisador foi um dos principais estudiosos da geografia política e desenvolveu o conceito de letra A, espaço geográfico, B, espaço vital, C, regionalismo, D, nacionalismo, E, neocolonialismo. Vamos ver qual é a resposta certa. Letra B, espaço vital, foi criado aí por esse alemão aí, remete-se ao espaço necessário para a sobrevivência do Estado, sendo composto por um território que supra de maneira plena a necessidade da população. Nós temos mais uma questãozinha aí, que vai cair na prova de vocês, né? Fica atento aí à pergunta e à resposta. A Guerra Fria foi um período de tensão vivenciado pelo mundo em parte do século XX, em razão da disputa política, econômica e ideológica entre as duas grandes potências mundiais da época. Quais eram os dois países diretamente envolvidos na Guerra Fria?
Israel e Emirados Árabes Unidos. B. Turquia e Grécia. C. Estados Unidos e União Soviética. D. Reino Unido e França. E. China e Japão. Muito fácil, muito simples essa questão. Vamos ver a resposta correta. A resposta correta é Estados Unidos e União Soviética, né? Que hoje atualmente é a Rússia, né? A criação dos organismos internacionais é uma estratégia para promover o diálogo entre países do globo. A criação da Organização dos Estados Unidos, a ONU, por exemplo, foi um marco na geopolítica mundial, uma vez que é um organismo que conta com a participação maciça de países diferentes. O principal objetivo da ONU é: letra A, criação das forças de segurança. Letra B, aplicação das leis internacionais. Letra C, manutenção da paz mundial. Letra D, promoção da economia do globo. Letra E, preservação do meio ambiente. Resposta certa: manutenção da paz mundial. Mais uma questãozinha aí que vai cair na prova também, caiu na prova da IFG. Com o término da Segunda Guerra Mundial, constitui-se um regime geopolítico internacional, no qual dois grandes blocos de países se enfrentaram, um capitaneado pela antiga União Soviética e o outro pelos Estados Unidos, em regime conhecido como Guerra Fria. Entre a crise no final da década de 1980 e 1991, ano que a dissolução da antiga União Soviética chega definitivamente ao seu fim. Um novo sistema político se estabelece. Assinale a alternativa corretamente que designa esse novo período. Letra A, nova ordem mundial ou globalização. B, globalização ou capitalismo. C, nova ordem mundial ou socialismo. D, economia de mercado ou economia planificada. E letra E, globalização ou velha ordem mundial. Vamos à resposta correta então. A resposta correta é letra A, nova ordem mundial. Nova ordem mundial. E aqui nós terminamos mais uma videoaula. E revejam esses conceitos e boa sorte na nossa prova.